Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 74. Depois de voar por 15 minutos em um vento de 42 km por hora, a um ângulo de 20 graus ao sul do leste, o piloto de um avião sobrevoa uma cidade que está a 55 km ao norte do ponto de partida. Qual é a velocidade escalar do avião em relação ao ar? Como o problema não explicita que as velocidades do avião e do vento estão variando, vamos assumir que elas são constantes. Vamos considerar a origem do sistema de coordenadas XY, a posição inicial do avião. A cidade mencionada está a 55 km ao norte desse ponto. O vetor velocidade do avião em relação ao solo, VA, tem apenas componente y. E como ele percorre 55 km em 15 minutos, seu módulo o módulo de VA vai ser o ΔY sobre ΔT. 55 km dividido por 15 minutos, que para transformar em horas eu vou multiplicar por 1 hora sobre 60 minutos. Aí eu posso cancelar os minutos. Então fica 55 quilômetros e 15 dividido por 60 dá 0,25 horas. Fazendo essa divisão aí dá 220 km por hora. Então o vetor velocidade do avião em relação ao solo é o vetor VA igual a 220 km por hora na direção J. O vetor velocidade do vento, VV, em relação ao solo, tem módulo igual a 42 km por hora e forma um ângulo θ de 20 graus para o sul, medido a partir do leste. O vetor e suas componentes formam um triângulo retângulo, no qual a medida da hipotenusa é igual ao módulo do vetor. O cateto oposto ao ângulo θ tem medida igual à componente y do vetor, e o cateto adjacente a este ângulo é igual ao módulo da componente x. Então, o vetor velocidade do vento em relação ao solo pode ser escrito como o vetor VV vai ser VV, o módulo do vetor, vezes o cosseno de 20 graus na direção I, menos VV vezes o seno de 20 graus na direção J, que dá 42 km por hora, vezes o cosseno de 20 graus, que é 0,940, vezes I, menos 42 km por hora, vezes o seno, 0,342, na direção J. Fazendo as multiplicações, dá 39,5 km por hora na direção I, menos 14,4 km por hora na direção J. A componente y é negativa porque ela é vertical para baixo. Os vetores calculados foram obtidos com o referencial no solo. Como dissemos no problema anterior, quando o referencial está em movimento, os vetores velocidades das partículas em relação a este referencial em movimento pode ser obtido subtraindo vetorialmente suas velocidades pela velocidade do referencial. Então, o vetor VAV, a velocidade do avião em relação ao vento, vai ser o vetor VA, a velocidade do avião em relação ao solo, menos o VV, que é a velocidade do referencial. Então, dá 220 km por hora vezes J, que é o VA, menos 39,5 km por hora na direção I, menos 14,4 km por hora na direção J. Colocando primeiro aí as componentes I, o menos antes dos colchetes vai trocar o sinal de tudo que está dentro. Então, fica menos 39,5 km por hora na direção I e vai ficar mais 220 km por hora mais 14,4 km por hora na direção J. Né? O sinal negativo trocou o sinal da segunda componente. Fazendo a soma da segunda componente, dá menos 39,5 km por hora na direção I, mais 234 km por hora na direção J. Estamos escrevendo os resultados parciais com 3 algarismos significativos, um a mais que a precisão das medidas originais, para que o arredondamento seja feito na resposta final. A velocidade escalar é igual ao módulo deste vetor.
Então, o módulo do vetor VAV vai ser a raiz quadrada de menos 39,5 ao quadrado mais 234 elevado ao quadrado, que dá raiz quadrada de 1560 mais 54.756, que dá raiz quadrada de 56.316, que dá 237 km por hora. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna o módulo do vetor VAV vai ser 2,4 vezes 10 elevado ao quadrado quilômetros por hora. Utilizamos a notação científica para escrever o resultado arredondado, 240 km por hora, com dois algarismos significativos.